Olá, estamos aqui começando o módulo 4 do curso Direitos Humanos em Movimento. Sou Marta Falqueto, tenho 67 anos, sou branca, tenho cabelo curto, grisalho, estou vestindo uma blusa estampada e sou de uma família de 12 irmãos, casada com Luiz Paulo Bertoni, mãe da Marina, que é uma criança para mim eterna, PCD, embora tenha 40 anos, e da Luísa, minha filha tem 29 anos. Sou defensora da teologia da libertação e do método Paulo Freire, aí na luta, né, dos movimentos sociais, porque isso ajuda no tratamento das questões principais que a gente vai lidar com o público. Militante de comunidades eclesiais de base, né, que me deu a base para ser uma defensora de direitos humanos. Sou membro fundadora do CDDH da Serra, ex-conselheira e coordenadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos, participei e participo de conselhos da criança, do adolescente, da pessoa idosa, pessoa com deficiência. Fui coordenadora do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, ajudei a construir e constituir os vários fóruns de luta, né, que foram articulados entre várias instituições. E, então, esse módulo, ele se chama Memória e Direitos Humanos na História Brasileira e Racismo Estrutural. Nesse módulo, nós vamos abordá-lo em eixos. O primeiro eixo vai falar da história, memória dos direitos humanos, vai falar da ditadura militar, né, da Comissão Nacional da Verdade, e dessa importância, então, da gente, né, trazer aí para cada um e cada uma refletir que foi esse período, como que as organizações, né, sobreviveram e lutaram, e pessoas, né? Então, vamos trazer aqui a entrevista da nossa grande companheira, Ana Maria Caracoche, que vai falar para nós da experiência dela vivida no período da ditadura militar, que ela vai ser muito importante. Segundo eixo, nós vamos tratar do sistema repressivo, socioeducativo e prisional do Espírito Santo. E nesse eixo, nós vamos trazer aqui o companheiro Gilmar, que é a história viva da luta pelos direitos humanos, e principalmente nessa área, né, do sistema prisional e socioeducativo, que ele tem, assim, uma bagagem maravilhosa para nos ajudar a refletir. E um terceiro eixo, que vai falar do racismo estrutural, onde nós vamos falar das ações afirmativas, vamos falar da violência, né, que esse racismo estrutural traz para a população brasileira, e, no final, vamos fechar com a música, né, da Clara Nunes, As Três Raças. Não é a Clara Nunes que vai estar cantando no vídeo, mas ela traz um pedaço da história, e é bom a gente lembrar de Clara Nunes, né? E ela também viveu um período bem triste e angustiante, né, na época da ditadura militar. Vamos juntos. Então, venho aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a história, a memória do CDDH e das lutas de direitos humanos no Espírito Santo e no Brasil. Falar também quais eram os contextos vividos na época que levaram a gente a se organizar e ajudar a organizar a sociedade. Então, o contexto que estava acontecendo no país, naquele ano de 1984, que
O CDDH foi criado em 1984, né? Qual era o contexto? Nós estávamos na ditadura militar, tinha um grande boom de projetos sociais no município da Serra, muitas empresas grandes chegando e trazendo consigo milhares e milhares de trabalhadores, muita violência nas empresas e nas fábricas, falta de órgãos representativos para essas pessoas que estavam chegando, sejam sindicatos, sejam associações, sejam qualquer tipo de organização. Havia um crescimento desordenado no município da Serra. Em 20 anos, cresceu 400% a sua população. Por isso, passa de um município rural, nos anos 70, para já no ano 80, ser um município, na sua maioria, urbano. E aí, com isso, vem a falta de estrutura, né, de infraestrutura. A educação não tinha escola para as crianças, não tinha hospital, unidade de saúde, o transporte era 4, 5 ônibus que faziam linha de Serra Vitória por dia. Imagina com esse montoeiro de gente chegando, né, com essa quantidade infinita de trabalhadores que vinham, né, de vários estados do Brasil e até do exterior, do interior do estado e do exterior. Por quê? Essa é uma outra questão que aconteceu naquele período. O povo que morava no interior, que tinha seu pedacinho de chão, ouvia na propaganda que Serra era o lugar do futuro, que tinha oportunidade para todo mundo. Aí eles repassavam o seu terreno por pouco ou nada, até para a empresa Aracruz Florestal, que era a empresa que depois, né, que plantava eucalipto para virar celulose, e aí vinham para Grande Vitória, mas aqui não tinha nem casa para comprar, e nem estrutura organizada de bairros para que eles pudessem se localizar. Então, aconteceram muitas ocupações nesse período, muita coisa foi, assim, deixando inviabilizando, né, a, a produção, a reprodução, inclusive, aí aumentando cada dia mais o índice de desigualdade e pobreza, né, muita situação de degeneração da população. Aí tinha, com isso, né, a violência crescia, e seja ela por parte da população em si, quanto dos órgãos repressivos, né, que aí se reflete até hoje, né, essa situação da violência, tanto ela do povo em si, quanto da, da violência institucionalizada. Uma desmoralização e criminalização das lideranças que se organizavam, que tentavam, né, formar movimentos, que não havia naquela época. Quem salvava quem precisava se organizar eram os espaços da igreja que né, cediam para que as pessoas se organizassem. Então, pelo fato de não ter movimentos sociais organizados que pudessem atuar, porque organizados ainda tinha, mas com a violência e a repressão da ditadura, eles foram encolhidos, né, para a clandestinidade. E aí, então, isso impunha o medo nas pessoas e inviabilizava a luta. Os sujeitos eram inviabilizados e ignorados pelo conservadorismo persistente, né, que trancava as agendas. Então, indígenas, mulheres, quilombolas, LGBTQIA+, então, esses nem se citava na época, né? Aí o crescimento também da intolerância, do ódio, aí já começa a surgir, aí permanece, né?
e vai crescendo as manifestações de direita, de racismo, e por aí afora. Então, o Centefesa, que era uma organização que foi criada no Espírito Santo, no ano de 1984, aconteceu o terceiro encontro nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E aí, então, foi onde a gente optou por criar o CDDH, né? E aí, quando a gente reuniu, a gente decidiu que o CDDH seria uma instituição para ser voz do sem voz. E tinha o lema, eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude e abundância, que um versículo do Evangelho de João 10, capítulo 10, versículo 10, porque como quem fundou o CDH foram igrejas, né, que se juntaram, Igreja Católica, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Igreja Metodista, que tinham uma articulação entre si para discutir a realidade e a situação que estávamos vivendo no período, então e aí aconteceu, então, terceiro encontro nacional do Movimento de Direitos Humanos, no Calir, em Viana, que hoje esse espaço nem existe mais, mas era o espaço onde a gente podia se encontrar para discutir as questões mais gritantes que estavam acontecendo na sociedade, no mundo, principalmente na região metropolitana da Grande Vitória e o Espírito Santo, né, e Serra, etc. Então, aí, como eu disse, o CDDH foi criado, então, nesse período, né, e aí, quais foram as ações principais que foram imediatamente pensadas? A formação política de lideranças populares, a formação de grupos de acordo com a necessidade que aconteciam, né? As mulheres, as associações de moradores, a questão da criança e adolescente, naquele período havia o extermínio também de crianças e adolescentes, principalmente as crianças de rua, né? Então, tínhamos acontecendo no Brasil uma organização muito interessante, que era chamado Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. Então, o CDDH também começa a discutir essa questão junto com esse público, né, que vinha se organizando. Ajudou a formar o grupo de acompanhamento ao legislativo, que visitava, nos dias de sessões, as câmaras municipais, então Serra tinha o GAU e outros lugares também, para tanto fiscalizar o que os vereadores, né, estavam propondo, né, de legislação, quanto para ajudar a estimular, né, leis que pudessem beneficiar a população. O CDDH participou ativamente, elaborando propostas, provocando debates e coleta de assinatura para compor artigos que viessem estar presentes na Constituição Federal, que em 86, né, foi criada uma Assembleia Constituinte e teve uma participação popular muito efetiva. Bom, apoio às lutas populares, sejam elas sindicais, as greves gerais, a moradia, né? Quantos despejos que a justiça hoje se fala em reintegração de posse. Naquele tempo a gente falava em despejo. Quanto despejo que acontecia e que a gente ia lá enfrentar, inclusive membros do CDDH entravam na frente dos tratores para evitar que aquelas famílias fossem despejadas.
tinha a luta do povo sem terra, então nós sempre fomos um espaço de apoio para quando eles vinham reivindicar os seus direitos, né, fazer as reuniões com o Estado. A violência no trânsito, que, como era uma estrutura muito precária, a violência no trânsito também era muito grande, violência nas delegacias, né? Então, assim, a denúncia principal, né, que a gente fazia tanto no dia a dia, nos órgãos competentes, quanto na igreja, quando a gente ia celebrar, cativando o povo a estarem no dia a dia, né, se organizando para enfrentar os desafios e as dificuldades que estavam sendo ali plane, colocadas para eles no dia a dia. Bom, aí ainda dentro das ações principais que o Sem Defesa, nessa questão da formação, por exemplo, estabeleceu-se que toda quinta-feira se faria um encontro para discutir os grandes projetos, né, direitos humanos na Bíblia, os grandes projetos industriais aqui instalados, a formação do Estado brasileiro, que cidade nós queremos, que país nós queremos. Então, isso tudo era por feito formação, que tinha uma média de 90 pessoas participando toda quinta-feira, das 19 às 21h30. E, assim, as pessoas participavam com muito prazer, né, disso. A gente participou também e ajudou a fazer muitos debates sobre a terceira Semana Social Brasileira, que discutia principalmente o plebiscito da dívida externa, que era uma questão muito irritante, né, que pagava-se juros da dívida e deixava o povo sem política pública. Como eu disse antes, a gente também já ajudou a organizar os fóruns, e aí alguns desses fóruns, era o Fórum Ecumênico, que ele acabou acontecendo por causa da Semana Social Brasileira, foi uma organização que partiu desse debate, que não era só Serra que discutia isso, era todo o Estado e a Grande Vitória, né, principalmente. O Fórum Campo e Cidade, que discutia como o campo e a cidade poderiam interagir diante das diversas situações de violação dos direitos humanos e como juntos buscar alternativas de mudança. O mais marcante foi o Fórum Reage Espírito Santo, que nasceu no sentido de combater o crescimento desenfreado da violência a partir dos anos 98, foi o pico maior, né, da violência no Espírito Santo, foi nesse período, então, ali nasce o Fórum, vai se buscando alternativa, e em 2001 nasce o Fórum Reage Espírito Santo, que teve uma grande atuação, provocando e promovendo seminários, mobilização urbana, debate nas assembleias legislativas, interação com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, constituição de comissão especial para apurar a questão da violência institucionalizada, crime organizado no Estado. Então, várias pessoas foram ameaçadas e tiveram até que mudar daqui, né? A gente também primou pela participação e organização das conferências de direitos humanos, a conferência criança adolescente, da pessoa idosa, pessoa com deficiência, assistência social, segurança pública, da mulher, etc. Então, assim, eram muitas conferências mesmo que a gente participou. A gente tinha um grupo que fazia as visitas e o monitoramento no sistema prisional,
porque nós tivemos, num período, pessoas assassinadas, a muita violência, repressão, né, e tortura. Então, as pessoas eram assassinadas dentro dos locais de presídio, e aí a gente também fazia todo esse monitoramento, principalmente no período mesmo, começou no período da ditadura e se estende até hoje, aí temos a pastoral carcerária e a pastoral do menor, que nos ajudam também nesse monitoramento, nessa visita e fiscalização. Nos espaços de medida socioeducativa, a gente viveu uma situação muito grave, né, e que ainda hoje há muita violação ainda de direitos, nós temos um problema sério com isso, mas em todo o sistema prisional há, né, violação de direitos, há ainda mortes dentro das unidades prisionais, que sejam elas provocadas por agentes, né, de segurança, ou entre si, os próprios presos, mas naquele período havia muitas mortes. No sistema socioeducativo, por exemplo, as crianças, os adolescentes que ali estavam, eles não tinham uma política de socioeducação, né? Então, o tratamento era muito cruel e eles estavam expostos a locais muito insalubres, né, onde eles tinham que estar dentro da cela vendo o esgoto das suas, né, das suas fezes, tudo passar na frente deles, rato, barata. Então, era uma situação desumaníssima. Hoje está um pouquinho menos, né? Mas aquela situação era uma situação muito degradante. E houve um momento de violência em que eles brigaram lá entre si e se mataram. E aí a gente fez uma intervenção e foi tentando negociar com o Estado para mudar aquela realidade. Como não mudava, nós entramos com uma ação na corte, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente também, visando a melhoria da população, estimulou e ajudou a criar instrumentos, né, e associações e grupos de economia solidária. Participamos de uma pesquisa estadual sobre isso. A gente preparava e realizava celebrações ecumênicas sobre em diversos casos, né, inclusive na educação, quando a gente via que não havia o respeito aos funcionários, trabalhadores da educação. A gente também fazia, né, na porta da Secretaria de Educação, essas manifestações. Quando havia as greves, a gente participava, contribuindo com umas reflexões mais da espiritualidade, cada um para fortalecê-los na sua luta do dia a dia. Aí, o Espírito Santo foi o cenário do lançamento da campanha nacional de combate à impunidade, em agosto de 1993, porque nesse período aí foi criado um banco de dados pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, e ele, na pesquisa que a gente fazia nos dois jornais principais do Estado, comparando com o que havia sido feito, né, nos boletins de ocorrência, etc., e proporcionalmente ao número de habitantes, o Espírito Santo era o estado mais violento do país. E a gente fazia tudo isso por quê? Porque tínhamos as questões fundamentais aí que norteavam os direitos humanos. Porque é a universalidade dos direitos humanos, que quer dizer que, independente de raça, religião, condição social, nacionalidade, idade, cultura, grupos
linguísticos, étnicos, não pode limitar os direitos de forma nenhuma, né? Então, nenhum direito é mais importante que o outro, a não ser o direito à vida. Então, o direito à vida é o direito mais importante de todos. E eles são inerentes às pessoas, né? Da pessoa humana mesmo. Então, a proteção dos direitos humanos, ela tem que ser garantida pelo Estado. E a gente percebeu que, se a sociedade civil não se organizasse para cobrar do Estado, para exigir do Estado, né, que todas as pessoas tivessem acesso à sua promoção, defesa, garantia e reparação, não iria acontecer. Então, a gente, né, tinha essa questão fundamental nos baseando aí, nos iluminando. E quais eram esses direitos que a gente, né, tentava garantir? Nos direitos coletivos, direito de criança e adolescente, dos trabalhadores, dos refugiados, das pessoas com deficiência, das mulheres, né, os direitos homoafetivos, né, da LGBTQIA+, direito dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, porque na Constituição Federal é garantido que eles tenham, né, sua autodeterminação e desenvolvimento, inclusive com cooperação internacional. Então, assim, o que é difícil para quem é sonhador e tem uma esperança de que um dia ainda isso vai acontecer, né? Que todos e todas tenham seus direitos respeitados e garantidos conforme a Constituição Federal nos afirma. É que, com a organização, as pessoas vão lutar e garantir que esses direitos, de fato, sejam efetivados para si e para as suas famílias, para os seus. Nós também nos baseamos nos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e aí os direitos econômicos seriam as condições de trabalho justa, remuneração igual para trabalho igual, porque até hoje a gente vê ainda que mulheres recebem salários diferentes, se ela for negra, então ainda é mais diferente, né? E que, dentro, às vezes, de uma mesma empresa, há desigualdade na remuneração, as pessoas, né, fazendo o mesmo trabalho. Elas têm, todos os trabalhadores e trabalhadoras têm que ter oportunidade igual de promoção, de lazer, de limitação de hora extras e remuneração por elas, de férias, de remuneração de feriados, de capacitação técnica e profissional, né? Então, assim, a gente tem essas premissas aí, né, sempre basilando nossa atuação. No direito à saúde, com a criação do SUS, que nós entendemos que é um dos melhores programas, né, sistemas de saúde já, né, efetivados, que a gente conquista um dedinho a mais ali dentro de possibilidades, inclusive quem não consegue um exame, ou uma cirurgia, ou um remédio, ele é só entrar na justiça, que isso é garantido. Então, nós temos que priorizar isso e valorizar, né, no direito à saúde, no direito, inclusive, de internação, de acompanhamento com as pessoas PCDs, crianças, idosos, pessoas com difícil, né, condições de se cuidar sozinho, então elas têm direito de ter acompanhantes dentro do espaço de internação, etc. Nos direitos culturais, o direito à educação, principalmente, é uma educação de qualidade. E as pessoas com deficiência, elas, além do direito de estar na escola, elas têm direito a ter a educação especial, né, então, educador especial, e cuidadores, para que elas não sofram nenhum tipo de violação. Participar, né, também na cultura, participar do progresso da vida cultural do país e da sociedade, né?
Nós temos os direitos das minorias, que às vezes eu fico assim pensando que minoria nem é, né? Porque, por exemplo, as culturas dos povos originários, elas precisam ser respeitadas, resguardadas e presentes na memória do povo. Os direitos ambientais não é apenas respirar ar puro, beber água limpa, é manter um ambiente saudável, sem poluição e a necessidade de reorganizar esse, não só preservar, mas recuperar esse meio ambiente para evitar as catástrofes que a gente vem sofrendo nesse país, haja vista a situação do Rio Grande do Sul, né, que aconteceu agora, que, infelizmente. Então, aí a gente vê que todo mundo que sofre a violação desses direitos, ela acaba sendo excluída de tudo, está sendo excluída. Estava lá no período que a gente, lá não tinha nenhuma política de promoção e de inclusão, né? Era mesmo sobreviver ou morrer pela fome. E aí a gente vê que essa exclusão que existiu, é uma destituição das pessoas de qualquer meio, né? Ela está marginalizada e não tem usufruto de benefício nenhum do progresso. E a gente vê muito aí uma guerra para o crescimento das empresas, para o crescimento do mercado, mas as pessoas continuam sendo relegadas a um plano lá da marginalidade mesmo, da sobrevivência esmolar, né, porque as pessoas muitas vezes, né, acabam precisando fazer isso, e vivem numa margem, e é interessante, né? Quando a gente estava lá na luta pela moradia, que brigou para que, né, enfrentou as máquinas, enfrentou o poder público através da Comissão de Justiça e Paz, da Comissão de Direito e Moradia, que vinham defender as pessoas que estavam sendo despejadas, as pessoas chegaram a ocupar, né, bairros, e aí esses bairros foram urbanizados com a luta dos moradores e tudo mais, mas a situação de exclusão ela é tão grave que quando esse bairro ganha uma infraestrutura, ele as pessoas não conseguem mais morar ali e são jogadas novamente para a margem. Então, essa é uma situação que persiste, né? Que persiste aí na sociedade, de uma marginalidade cada dia mais crescente. Então, como eu vinha dizendo, a exclusão, né, ela é uma questão que decorre da sociedade como está organizada hoje, onde o capital, o mercado, é mais importante que o ser humano. E cada vez que as pessoas vão perdendo sua estrutura de trabalho, renda, seja ficando desempregado, seja porque acontece alguma situação da família perder, né, essa possibilidade com doença ou com algum. Hoje em dia, com os golpes que vêm aí, né, fazendo um escárnio na população idosa, complicado, né? Então, as pessoas vão cada vez mais ficando desprovidas de bens e marginalizadas nessa sociedade. Aí a gente vem, então, com uma luta para a inclusão e a inserção social dessa população excluída. O que seria a inclusão e a inserção? A capacidade das pessoas ou grupos de produzir e consumir bens materiais ou culturais, né? Elas terem uma integração na sociedade, participar de igual para igual nos diversos ambientes, sentir o pertencimento a uma rede de relações institucionais e sociais,
ter uma participação ativa na vida política e social do seu país, do seu estado, do seu município, do seu local de moradia, né? Ter acessibilidade, tanto física, porque nós temos um problema muito sério com a distribuição de ordem urbana, que ela, às vezes, não permite que as pessoas caminhem nas vias públicas, porque ou os espaços que deveriam estar liberados para ela ter acesso a um prédio, a um ônibus, eles estão interditados ou por má conservação das vias ou por estacionamentos em locais indevidos. Há uma questão muito grande. Com isso, a gente vê que há a necessidade, né, de ter isso garantido, seja os acessos físicos, seja o acesso estrutural, o acesso ambiental, acesso à saúde, à educação, a trabalho, né, a essas diversas coisas, tudo isso promover tudo isso significa inclusão social, mas principalmente garantir a dignidade e o respeito às pessoas, na sua diversidade. Ninguém pode ser, né, discriminado ou... Então, para que essa inclusão social aconteça, é necessário a constituição estadualizada, né, institucionalizada, de políticas públicas, institucionalizadas. As políticas públicas não podem ser uma política de governo, que acabou aquele mandato, a política vai embora. Não, elas precisam ser permanentes, e elas precisam ser são ações voltadas ao interesse e necessidade, e às aspirações dos cidadãos e cidadãs, tanto individuais como na coletividade. E quem deve garantir que isso aconteça é o Estado, seja ele município, seja ele o Estado mesmo e a nação, né? Então, é muito importante. Elas são classificadas por sociais, econômicas, básicas e compensatórias, né? Então, as básicas, saúde, educação, segurança, emprego, renda, e as compensatórias são as da assistência social, né? Que aí se cria os programas, uma contribuição para permitir que essas pessoas tenham o mínimo de sobrevivência, né? Então, assim, a gente precisa mudar isso, não pode ser só isso, nós precisamos, né, permanecer na luta para garantir que essas pessoas tenham a garantia da dignidade com as políticas que são oferecidas para elas, e aí é importante que todos se envolvam, né? Mas quem é que deve fazer isso? Elas podem e devem ser formuladas não somente pelo Estado, mas também com a participação da sociedade, porque são os anseios, as aspirações da sociedade que precisam estar ali refletidas. Então, a sociedade também tem a responsabilidade de participar na formulação e cobrar a execução. Elas precisam ser articuladas e integrais, não adianta a gente formular uma política que ela não esteja integrada à saúde, com a educação, com a assistência, e etc. Né? Então, é muito importante isso. Bom, aí eu falei um pouquinho, né, e vou, como eu disse lá, que a gente estava no período da ditadura, a gente vai trazer aqui também um pouquinho o que foi isso, né? A ditadura militar no Brasil, ela aconteceu no período de 1964, de 31 de março de 1964 até 1985. Foram 21 anos de ditadura, que era um sistema, né, que estabeleceu a censura, a restrição aos direitos políticos, perseguição policial aos opositores daquele sistema, né? Então,
o golpe militar tinha como objetivo principal evitar o avanço das organizações populares no governo daquela época, que era João Goulart, que era acusado de comunista. E por que que ele era acusado de comunista? Assim como hoje se acusam alguns, né, que é comunista, tudo é comunista, acho que as pessoas nunca nem entenderam direito o que é isso, né? Porque se a gente fosse entender mesmo, de fato, o que é comunismo seria um sistema onde todo mundo tem direitos iguais. Se eu tenho uma casa, a outra família também tem que ter um carro. É importante a gente ter, né, uma vida é, com com as oportunidades de viver bem, né? Mas essa era uma questão que estava posta no período. Havia um avanço dos movimentos sociais, populares e sindicais, dos movimentos estudantis, né, gritando por uma sociedade diferente. E aí, né, foi constituído o golpe para evitar que o Brasil se tornasse uma sociedade, um país onde as pessoas teriam mais possibilidades e dignidade. Então, aí, e o governo, que era o João Goulart, tinha um pouco, ele se sentiu mais empoderado. E ele falou, então agora vamos lançar aqui as reformas de base necessárias para que a gente possa melhorar as condições do povo brasileiro. E aí ele lançou uma proposta de reforma com desapropriação das terras para garantir uma reforma agrária, com a nacionalização das refinarias de petróleo, porque é um bem público e que, no entendimento, né, dele e de muita gente, ele deveria ser, né, um produto nacional, né, de controle da nação brasileira. Ele propôs a reforma eleitoral para garantir que os analfabetos também votassem, porque até aí não podiam votar, e as reformas universitárias, né, para que pudessem dar mais possibilidade das pessoas participarem. Bom, esse período, a inflação do Brasil também, no final do período de 63, a inflação estava muito alta, né? Então, o presidente também exigia que fosse elaborada uma nova Constituição para que as estruturas arcaicas da sociedade brasileira fossem reformadas, reformuladas, para que elas dessem mais possibilidades e condições ao povo. E aí ele tinha o apoio de quem para fazer isso? Das organizações, das universidades, principalmente, né, das universidades, e de uma organização que foi muito massacrada durante a ditadura, que era a União Nacional dos Estudantes. E aí, a gente vai ver que, depois lá o videozinho vai falar um pouquinho da tortura, que a gente vai passar lá na frente, e tem uns áudios, né, que mostram dessa questão que aconteceu. E aí eu não vou me ater aqui muito para a gente passar lá. Então, o regime militar, ele teve porque ele queria acabar com tudo isso, né, que eu coloquei antes, ele vem para concentrar o poder. Concentrando o poder e instaurado, ele fortalecer o poder executivo. Eles fizeram, durante o período da ditadura militar, 17 atos institucionais, eu não vou citar todos, eles foram impostos à sociedade. O que eram os atos institucionais? Eram leis, né, que era um ato institucional que vigorava como lei. E o primeiro foi a própria instituição da ditadura, né,
e do regime militar, da ditadura, e o artigo institucional, o ato institucional número 2, ele veio para acabar, fechar com todos os partidos políticos que existiam e criar, adotar o, um regime bipartidarista. E aí, quem são os partidos que vêm, né, que nascem aí? A Aliança Renovadora Nacional, chamada ARENA, ela era o lado que apoiava o governo. E aí, para dizer que não era uma coisa muito... permitiu, então, a criação de um outro partido chamado Movimento Democrático Brasileiro, do MDB, que representava a oposição, para ter um espaço também para a oposição, né? Mas era muito limitado na sua atuação, porque estava sobre... Foi criado também, no período da ditadura militar, um Serviço Nacional de Informação que grampeava todos os... já não tinha muito, né? Meios de comunicação, mas eram abertas e lidas as cartas, eram grampeados os telefones públicos e privados, né? E quem chefiou esse Serviço Nacional foi o Golbery Couto e Silva, considerado um dos mais violentos, né, no regime. E ele, então, assim, investigou todo mundo que eles suspeitavam, sejam eles empresários, estudantes ou, né, trabalhadores que se organizavam para defender seus direitos. Quando eu comecei a fazer militância, eu já estava num período onde já havia algumas menos, como é que eu vou dizer? Não é que era menos vigiados, não, mas a gente já tinha aprendido, né, como atuar. E aí, por exemplo, a gente fazia muito estudo da realidade no ano de 78. Eu, numa reunião, fui ler um texto de um jornal que chamava Posição, mas era um jornal de oposição, que falava do prefeito que era corrupto, né, da corrupção que existia na prefeitura da Serra. E no dia seguinte, tinha parentes do prefeito nesse espaço. No dia seguinte, todos os jornais foram retirados das bancas e eles foram na minha casa para procurar se eu tinha, e falou com meu irmão, e eu, claro, tinha escondido, falei que não tinha mais, mas depois que eles saíram, saí, né, distribuindo o restante que eu tinha, porque a gente ganhava para distribuir de graça esses jornais. Mas eles falaram para o meu irmão que eu tive sorte porque estava próximo às eleições e não podia prender, se não fosse flagrante delito, as pessoas, senão eu seria presa. Mas nós tivemos muita gente aqui no Espírito Santo, Perli Cipriano, né, muita gente aqui no Espírito Santo que sofreram, muitos professores universitários, muita liderança política, né, que sofreu a repressão, a tortura, foi preso, etc. Então, assim, no Espírito Santo também, o reflexo nacional, ele se encaixava perfeitamente aqui no Espírito Santo. Tínhamos um delegado aqui, chamado Cláudio Guerra, que escreveu um livro narrando a forma que eles, né, torturavam as pessoas. Depois eu vou ver se eu disponibilizo também o link para acessar esse livro. Tem muitos vídeos com depoimentos dele, né, entrevistas que ele deu, que as pessoas podem acessar, que aí vão entender bem como funcionou essa situação aqui, no Estado. E eu penso assim, que algumas violências que persistem até hoje, elas são frutos, né, desse tratamento que foi dado nesse período, principalmente aquelas pessoas que defendiam e lutavam para a garantia de direitos, né? E hoje ainda tem essas perseguições, acontecem, mas é importante a gente ver que nós temos um delegado na história do Espírito Santo que fez parte
desse movimento, dessa repressão, que ele não atuou só aqui, ele atuou fora daqui também, né, ajudando a reprimir e torturar, né, as pessoas que eram contrárias ao regime. Bom, aí temos um problema, né, econômico grave, que é a questão da inflação, né, porque as pessoas, como sempre, não são levadas em consideração, é o lucro, e aí tem várias coisas que influenciam nisso, né? O, a ditadura, querendo recuperar a credibilidade estrangeira, então decide ainda mais a gerar violência. Por exemplo, ele condena, né, faz a contenção de salários e dos direitos trabalhistas, igual agora a PEC, né, que foi aprovada, que tira o direito das pessoas, né, dos sindicatos atuarem com mais força sobre os direitos dos trabalhadores. Lá naquela época também aconteceu isso. O aumento das tarifas dos serviços públicos, a restrição de crédito, então, os juros altos, que é o que mantém hoje também aí a gente numa situação bastante... A proposta de corte nas despesas do governo e tentar garantir aí a diminuição da inflação. Então, essas eram as apostas para recuperar a credibilidade junto ao mercado internacional, né, estrangeiro. Não era junto à sociedade internacional. Então, essa é hoje também a mesma. Estou fazendo essa comparação porque persiste hoje aí essa questão. Quer dizer, hoje ainda se tem a possibilidade, que falam de empreendedorismo, né? Mas as pessoas têm oportunidades de se organizar economicamente de formas de economia solidária ou não, né? Mas de forma individual ou coletiva, de uma forma mais participativa. Naquele tempo isso não era possível, né? Mas aí vem a resistência da sociedade. E uma peça que foi muito interessante nessa resistência foi a peça do Milor Fernandes, que falava liberdade, liberdade. E ela criticava o governo, tem até a música, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, né? E, então, assim, essa foi uma peça importante na resistência. A igreja, infelizmente, as igrejas que tinham bastante inserção na sociedade na época, ela estava dividida, uma parte, né, os tradicionais apoiavam o governo, porque, inclusive, uma vez uma pessoa me disse assim, estar do lado deles está difícil, imagina estar contra. Né? Então, essa era uma visão de quem não tinha a ideia do que era o sofrimento que o povo e a sociedade estava passando. E tinha os progressistas que criticavam a doutrina da segurança nacional, né, que impunha tudo isso. E aí, nessas igrejas progressistas, nasce nesses períodos aí a teologia da libertação, que ela é uma atuante na América Latina, que tinha um método de trabalhar com as organizações, tentar organizar o povo para analisar a realidade, ver a realidade, julgar essa realidade com leis e com a própria orientação da espiritualidade, né? O que poderia ser feito e aí partir para as ações. Então, eu achei assim, por isso que eu sou uma militante, né? Que eu falo disso. E nesse período também a gente já tinha Paulo Freire, né? Ainda assim, muito desconhecido, mas já tinha. Então, muita gente atuava com essas metodologias para poder ajudar a fazer a resistência. Aí começaram a acontecer muitas greves. Em 79, por exemplo, nós tivemos a greve da construção civil aqui no Espírito Santo, e a gente estava lá para dar apoio como igreja, e os trabalhadores saíram de Nova Almeida, de Guarapari, dos vários recantos
da Grande Vitória e vieram em marcha para o centro de Vitória. O centro de Vitória ficou totalmente tomado de trabalhadores. Então, aconteciam também as passeatas estudantis. Então, as greves dos trabalhadores e operários, elas denunciavam a situação que estavam vivendo e traziam as reivindicações. Né? E uma das reivindicações principais de todo mundo era a redemocratização do país. Aí, as passeatas, então, com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a sociedade, um grupo da esquerda se organizou, chamado Ação Libertadora Nacional, e um outro grupo, Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, que eles, então, acharam que tinha que ir para a guerra. Né? Então, criaram grupos de guerrilhas, e foram, quem participou, lá no Araguaia, por exemplo, né, foram totalmente massacrados, eliminados. Então, assim, por quê? Porque havia uma investigação permanente, uma vigília permanente do poder repressor com as pessoas que se organizavam. Aí o general Costa e Silva, que era o bambambam do momento, 68, ele cria um outro ato, que também foi o mais grave, né, que a gente tem aí dentre os atos institucionais, que a gente chama até famoso de AI-5, né, que suspendia todas as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Quer dizer, não bastava torturar, reprimir, investigar. Aí fecha o Congresso, que ainda era um espaço onde, né, havia a voz. E, com isso, limitou ainda mais, né, toda a possibilidade de organização e participação, mas o povo continuou resistente, indo para as ruas, gritando e pedindo, né, anistia para quem tinha sido, pedindo a democracia, né, anistia para as pessoas, porque muita gente foi exilada fora do país. Caetano, Gil, agora esqueci o nome de outras pessoas aí, mas assim, falando por falar nos artistas, né? Mas quando a gente for lá ver o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a gente vai ver que lá tem, né, tem um videozinho que a gente vai passar, que ele fala a quantidade de pessoas que foram mortas, desaparecidas, exiladas, etc. E eu quero também sugerir aqui aos cursistas que pesquisem, tem muito material. É importante escolher alguns e assistir, ler, porque nós não podemos deixar a memória da nossa história ser arquivada sem conhecer. Porque se a gente não cuida da memória histórica, a gente faz com que ela aconteça novamente e é um problema sério. Então, a lei da anistia, ela foi sancionada lá em 79, mas ela não foi assim, ela foi aos poucos, né, trazendo quem estava fora do país. E alguns nunca mais voltaram, porque vocês imaginam como fica o emocional das pessoas que passam por essa situação. E eu fico aqui pensando, falando, pensando, imaginando como ficam, né? E a gente tem participado, inclusive, de algumas reuniões, como é que ficam as mães dos filhos que são mortos pela repressão até hoje, que são estigmatizados, por sua cor, por tudo. Então, assim, a lei da anistia, qual é o problema que essa lei trouxe, no meu ver e no ver de muita gente? É que ela foi ampla, geral e restrita, que a gente estava pedindo, mas ela não libertou só, não deu liberdade só para quem tinha sido sofrido, né, as violações, foi também para quem praticou.
que é diferente da Argentina, por exemplo. A Argentina, até hoje, os processos de investigação e punição, né, das audiências acontecem são responsabilizados e tem que cumprir com as penas cabíveis, né? Não importa a idade, não importa, está acontecendo. E por que isso não aconteceu? Nós temos e tivemos pessoas que participaram todo desse processo de repressão, que se mantiveram no poder. E de dizer que aquelas pessoas que cometiam todos esses tipos de barbaridade estavam corretas, tinham que fazer mesmo, esse povo tem mais é que ser torturado mesmo, tem mais é que ser preso, ser morto, não só exalta, né, como alguns praticam, né? A gente precisa ter presente isso, e eu acho que eu não preciso exemplificar, porque todo mundo, né, quem acompanha minimamente os noticiários tá acompanhando isso. Então, eu trouxe aqui um quadrinho que mostra um pouquinho, né, assim, a luta, o povo na rua. Então, nós aqui, deixa eu só ampliar um pouquinho, porque não queremos liberdade pela metade, porque a primeira proposta de anistia era fazer com que as pessoas retornassem, mas que elas aqui sofressem processos. Então, a gente não podia é, con- é, concordar com isso, né? Então, o cartaz, né, que a gente carregava com aqueles pirulitozinho para todo lado, era isso, nós não queremos anistia pela metade. O problema é que, quando a gente gritou por isso, a gente acabou possibilitando que quem cometeu as barbaridades também fossem contemplados com a legislação, que eu acho que deveria ser revista. Bom, diante disso, é, com em 84, acabei não colocando aí como uma lembrança, mas nos anos de 1983 e 84, o povo foi para as ruas se manifestar pedindo direta já, porque como é que era o processo eleitoral nesse período da ditadura militar? Era, era voto por colégio eleitoral, o povo não ia para as urnas votar, votava para deputado, vereador e prefeito, não os da capital, né, mas prefeito das suas cidades, mais deputado, vereador, deputado estadual e federal. Os senadores, um era votado pela população, o outro era indicado pelo governador. O governador era nomeado pelo governo federal, lá, pelos milicos, como o povo dizia, né, pelos militares. E aí a gente queria, né, participei muito disso, a gente queria participar das eleições, escolher, queríamos a democracia. E com isso a gente foi para as ruas se manifestar. E aí, nesse período, a contradição dos meios de comunicação é uma coisa interessante, porque os meios de comunicação apoiaram a ditadura militar, ajudaram a que isso se permanecesse, mas quando viu que o povo começou para a rua e peitar muito, começou então a divulgar os atos, as empresas de ônibus começou a colocar ônibus gratuito, né, com passagem liberada, para as pessoas irem. Então, nós chegamos a colocar mais de 100 mil pessoas aqui nas praças de Vitória. Nosso local de manifestação era a Praça 8, mas foi inundado de gente, toda aquela região ali do centro de Vitória. Uma cena que, assim, a gente ficava arrepiado de ver. E numa dessas manifestações que a gente fez, foi um dia que havia no Congresso a eleição, a votação da lei que voltava, então, para as eleições.
né, que foi a lei que instalava novamente as eleições em todos os níveis no país. E aí a gente lá na praça, acompanhando um televisorzinho que foi instalado, essa votação que foi, né, então, vitoriosa. Então, no ano de 1984 foi o auge. Em 85 foi constituída, então, uma Assembleia Nacional Constituinte, nós votamos, né, para eleger os deputados e senadores que iam compor a Assembleia Nacional Constituinte, onde iriam elaborar uma nova Constituição. Ela tinha mandato de 2 anos. Nesses 2 anos aconteceram muitas coisas, como eu disse lá antes, né, numa das minhas referências aí de organização da sociedade, foi para elaborar propostas de leis que coubessem nessa Constituição e colher assinatura. Então, a gente enchia carrinhos, quando foi entregue isso na Constituinte em Brasília, eram levadas por carrinho de mão, assim, cheio dos pacotes de assinatura, milhões e milhões de assinaturas. Algumas dessas propostas foram incluídas na Constituição, outras foram negadas. Então, assim, é importante lembrar disso, né? Que teve essa questão. Aí, então, foi acontecendo as eleições, foram vindo ainda, né, a partir de 89, então, nós tivemos primeira eleição onde nós participamos para votar para presidente, novamente, né, senadores, e a partir daí, de 4 em 4 anos, a gente ainda, né, e quer garantir que seja assim para sempre, né, podemos ir às urnas e escolher quem irá nos representar. Às vezes a gente não escolhe muito bem, o povo não escolhe muito bem, mas essa possibilidade está aí colocada. O importante é a possibilidade de ser mantida. Com isso, em 2011, né, muita luta para que se instituísse a Comissão da Verdade Nacional, que pudesse apurar de fato o que aconteceu nesse período nefasto, né, da história do Brasil, de 64 a 85. Então, depois de muita luta, foi criada uma lei, né, 12.528, que instituía a Comissão Nacional da Verdade. Aí, essa Comissão Nacional da Verdade, ela gerou 3 relatórios, e o menor tem 490 e poucas páginas, e tem um de 1996 páginas, que também é só a gente ir lá, botar na, no Google lá, que quer, né, ver esses relatórios, eles estão abertos, você pode abrir e ler. Então, é muita informação, é muita denúncia, né, que tem ali. Bom, a gente vai trazer um videozinho que fala um pouquinho o que essa comissão, né, foi entrevistar o Mourão sobre os áudios que foram encontrados pela comissão, né, e ele satiriza, né, ele brinca com a situação. Então, é importante a gente ver, mas tem outros que podem ser revistos, né? A retomada da democracia no Brasil, como eu já disse lá atrás, a violência não cessou, a violência permaneceu. E foram se organizando dentro do período da ditadura militar, grupos de esquadrões da morte, por exemplo, né? Então, nós tínhamos aqui no Espírito Santo uma instituição chamada Escuderia Detetive Lecoq, e ela estava infiltrada, né, nos órgãos públicos, em todos os setores, tanto na polícia, quanto no Ministério Público, quanto no Poder Judiciário. Então, assassinava alguém, era
escolhido para fazer a apuração, né, para investigar, para oferecer a denúncia, pessoas que eram, né, que estavam por trás daquele fato ocorrido, né, ou que tinha sido mandante, ou que tinha executado. Por isso, nunca ia chegar à punição de quem havia feito isso. Por exemplo, nós tivemos alguns crimes que a gente chama de crimes insolúveis aqui no Estado, quando assassinaram José Maria Feorosa. 19 testemunhas, vítimas, familiares de vítimas foram assassinados. Quando desapareceram com o advogado, que era advogado nesse caso, Carlos Batista. Tantas outras pessoas, né, foram também, acho que 17 pessoas foram eliminadas. Tudo pessoas que poderiam contribuir para a investigação e a responsabilização de quem havia cometido o ato. Araceli Cabreiro Crespo, que virou uma referência nacional de luta, né, contra a violência sexual infanto-juvenil, dia 18 de maio, todas as testemunhas e familiares, e aí testemunha daquela testemunha que foi assassinada também. Então, o Espírito Santo estava numa situação do crime organizado comandando por dentro das instituições, e aí o Movimento Nacional de Direitos Humanos, com suas entidades filiadas, porque o Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele as organizações da sociedade civil que lutam por direitos humanos, que estão filiadas ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, elas não têm uma regra única a seguir, tem uma carta de princípio, mas cada uma se organiza de acordo com a sua realidade. Eu disse, num momento atrás, que no Espírito Santo nós fomos o palco do lançamento da campanha nacional contra a impunidade, porque o Espírito Santo, conforme o banco de dados, era o estado com maior índice de violência e assassinatos do Brasil, de acordo proporcionalmente ao número de habitantes. E aí, então, precisava criar uma forma da sociedade, das vítimas, das famílias das vítimas, das testemunhas, né, darem o seu testemunho para que essas pessoas que cometiam os crimes, que cometem esses crimes, sejam, de fato, responsabilizadas. Então, por isso, foi criado um Sistema Nacional de Proteção aos Direitos Humanos. Quer dizer, foi criado, tem a proposta, ele ainda não vigora como um sistema. Mas dentro dessa proposta, nasce, então, no ano de 98, 99, o Programa de Proteção a Vítimas, Testemunhas e Familiares de pessoas, né, que são testemunhas desse tipo de crime, né, de vários tipos de crime. Aí, como é que é o processo? Primeiro, há uma abordagem, né, a, as autoridades, né, que vão investigar o caso, verificam se aquele caso é um caso de que as pessoas, se falarem, podem ser eliminadas, e aí, né, fazem um pedido e encaminham essas pessoas para o programa chamado Provita, que é o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas e Familiares. Bom, aí essas pessoas, nesse momento, são encaminhadas, há uma abordagem inicial explicando como é que funciona o programa, aquela pessoa vai ser retirada, ela vai perder o contato com seus familiares, pelo menos por um bom período, ela vai ser levada para um outro local onde ela talvez não conheça ninguém, talvez não, né, vai ser levado para um lugar onde não conhece ninguém e tal, vai ter que refazer toda a sua vida. Mas ela terá um acompanhamento de equipe, né, psicossocial e jurídica, para dar todo o respaldo para que ela tenha o mínimo de dignidade, né, o máximo seria importante, né, de dignidade para viver
sem estar estremecida com o medo de ser eliminada também, conforme o testemunho que ela deu da outra pessoa. Então, a pessoa precisa, então, ser considerada pelos órgãos de justiça e segurança como uma peça principal para esclarecer os crimes, né? E essa condição que ele, sendo peça principal, representa um risco de morte. Para entrar no Provita, feita essa avaliação. Precisa concordar com a nova situação que ela vai viver, né? E, se necessário, trocar o nome, né, a sua identidade, e isso será estudado junto com ela e com os órgãos públicos, e isso também será feito. Hoje, no Estado do Espírito Santo, nós temos esse programa atuando já há 25 anos. 20, acho que é 25 anos. E ele é um programa que é gerido, né, gestado num convênio entre o Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e o Centro de Apoio aos Direitos Humanos no Espírito Santo, Valdício Barbosa dos Santos, Léo. Então, assim, se vocês conhecem alguém que precisa desse tratamento, encaminha essas pessoas para uma organização de direitos humanos ou para uma delegacia, para que elas, né, possam contar a sua história e daí para frente partir, né, para a possibilidade de ingressar num programa que vá proteger sua vida e dos seus familiares. Lembrando que eu falo que ela fica distante dos parentes, mas a família próxima, ela é acompanhada, ela acompanha, e se a pessoa precisar, tem um emprego e tal, tudo isso será ajudado a resolver questão de saúde, de educação, essas questões todas, é a equipe do programa que vai ajudar a viabilizar isso para que você tenha, para que a pessoa tenha um pouco de segurança, né? Tenha segurança para ir, né, para estar prestando esse serviço imprescindível para combater a violência e o crime organizado no Estado. E estou falando do Estado do Espírito Santo, porque esse é específico para aqui, mas tem vários estados que esse programa existe. Nem todos, né, estados da nação existe, mas os estados que não têm o programa estabelecido ali, local, tem um programa federal que atende também as pessoas desses estados que ainda não existe o programa funcionando. Foi criado também um programa de proteção para as pessoas e grupos que fazem a defesa de direitos humanos. Por quê? Porque a gente vê que muita gente que não é familiar de vítima, não presenciou um crime, então, portanto, ou presenciou, mas ela é imprescindível para a vida da local onde ela atua, então essa pessoa é uma defensora de direitos humanos e ela não pode ser retirada do local. Então, aí essa pessoa, para essa pessoa ou grupo, foi criado o Programa Nacional de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos ameaçados ou em situação de risco e vulnerabilidade. E aí são defensores de direitos humanos também os que lutam na comunicação e os defensores de direitos humanos do meio ambiente. Atualmente, abrange essas categorias específicas também. Qual é o principal objetivo? É dar proteção em condição de trabalho a essas pessoas que estão em risco ou ameaçadas, para continuar atuando no seu local de trabalho. Ele até pode ser retirado momentaneamente e ser levado para algum lugar, até que se estabeleça uma possibilidade de retorno com garantia, né, de segurança e proteção, que pode vir até ser uma escolta policial. Pode ser uma escolta policial, pode ser simplesmente equipar essa pessoa com meios de comunicação para ela ter como falar,
E pode ser diversas outras formas que o programa pode ajudar a discutir, que essas questões são discutidas junto com a pessoa ou com o grupo que necessita. O Espírito Santo teve esse programa atuante de 2007 a 2017, e em 2017 o Estado suspendeu, sem comunicação prévia, e agora lançou um edital para recompor, né, as equipes, para uma organização aí que pleiteie, né, fazer a gestão e ter novamente o programa aqui no Estado. Quero registrar aqui minha indignação com tudo que aconteceu, porque eu estava na coordenação na época, e foi uma situação bastante. Quem estava ali para proteger o defensor de direitos humanos acabou tendo, né, a sua liberdade de atuação também cerceada, trazendo prejuízos para si, né, para quem estava no trabalho, na equipe, como para todos os defensores e defensoras de direitos humanos do Espírito Santo que estavam incluídos no programa e sendo acompanhados por uma equipe que tinha, sempre teve uma seriedade muito grande na atuação, né, com essas pessoas e grupos que estavam ali sofrendo ameaças, repressões, risco de morte, etc. Então, queria fazer esse registro. Também foi criado o Programa de Proteção à Criança e Adolescente ameaçado de morte. Ele é um programa também, todos esses programas, eles têm nível federal, e ele tem as gestões nos estados onde o Estado aceita colocar para, né, ter esse programa funcionando no Estado, fazer ali uma parceria com o governo federal e com uma entidade gestora. Então, qual é o objetivo principal? Trabalho na tentativa da integração entre os órgãos responsáveis em executar as políticas integrais de atendimento para garantir a proteção da criança e adolescente em situação de risco ou ameaçado de morte, estando ou não em conflito com a lei. Então, não é só aquela criança ou adolescente que viu acontecer um fato e virou testemunha e precisa de proteção porque, pelo fato de ter visto, vai morrer. Não, ela pode também estar envolvida, mas querer sair dessa situação de envolvimento com qualquer tipo de conflito, né, com a lei, e para isso precisa estar protegida para continuar em frente. É uma forma diferente de atuar, mas existe também equipes, né, multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, educador social, advogado para aqueles que têm processo, poder, né, ajudar nessa questão. E aqui no Espírito Santo também a gestão é feita numa parceria entre o Ministério de Direitos Humanos, Secretaria Estadual de Direitos Humanos e o Centro de Apoio aos Direitos Humanos, Valdício Barbosa do Santo, Léo, né? E por que eu falei disso? Porque nós precisamos, inclusive, cobrar do Estado a organização de um sistema de proteção, né, integrado, né, onde a possibilidade de manter vivas, com dignidade e sem medo, pessoas que ou defendem direitos humanos, ou são testemunhas, ou são crianças e adolescentes, em, com condições de ter vida menos ameaçada, né? Trouxe isso porque acho que é importante a gente estar falando sobre isso. Uma outra questão que eu acho que é importante trazer o que existe na sociedade civil. E eu aqui vou citar somente alguns exemplos,
porque é hoje nós temos uma pesquisadora, né, aqui na universidade, que trabalha pesquisando sobre os movimentos, sobre a organização na sociedade civil e os movimentos, os coletivos, as associações que vão, né, se organizando para garantir direitos. Então, a princípio, né, nós temos umas pastorais sociais, as igrejas criam espaços de valorização da vida, onde trabalham a situação de vulnerabilidade de criança, adolescente, grávidas, etc., né? Por exemplo, a pastoral da criança, que leva, que pesa, que acompanha, né, essas famílias, a pastoral do menor, que trabalha com projetos de inclusão social, projetos sociais, onde, num turno, as crianças e adolescentes vão para a escola, no outro vão para o projeto, para ter um apoio, seja escolar, seja de oficinas, etc. Os movimentos sociais que têm uns, né, bastante históricos, que é o da moradia, da luta pela terra, da luta pela saúde, da luta pela educação. Por exemplo, se vocês sabiam que foi um movimento nacional de saúde que lutou e ajudou a criar o SUS, por as reivindicações dos vários congressos, seminários, conferências realizados por esse movimento que culminou na criação do Sistema Único de Saúde. Então, e que essa luta pela educação, que hoje também está aí, né, que é uma luta de educação de qualidade, gratuita. Se não fosse a sociedade civil que se organizasse para gritar por isso, hoje a gente está deficitário? Pode estar, mas que ainda tem apoio, já tem, né, um avanço bastante grande, isso já existe, mas foi porque houve luta na sociedade civil. Temos os quilombolas, que criaram comissões, né, Comissão Nacional de Quilombolas e Comissão Estadual para gritar e exigir a demarcação dos seus territórios, a implantação de políticas públicas que garantam eles permanecerem nos seus territórios, as organizações indígenas, né, dos povos originários desse país, que são tão destratados, descuidados, criminalizados, etc., etc. E aqui no Espírito Santo nós temos a ITG, Associação Indígena Tupiniquim-Guarani, né, que está ali na região de Aracruz. E que também, né, nós participamos junto com eles da autodemarcação, que fez com que eles ampliassem o seu território, né, lá nos anos de 2006, 2008, por aí, né, o ano correto eu não lembro agora. Tem as entidades de defesa, promoção e reparação dos direitos humanos. Nós temos na questão da população negra vários coletivos, nós temos o Instituto Elimu, nós temos o Centro de Cultura Negra, nós temos o Movimento Negro Unificado, tem muitas organizações aí e os coletivos que são criados na periferia, cada dia nasce um, e todos são importantes e precisam ter seu espaço, serem valorizados, porque são nesses espaços que a gente vai conquistando os direitos necessários para garantir vida digna para todos e todas. E ainda, né, para fechar todo esse eixo que fala da violência, da ditadura, nós vamos fazer uma entrevista, então, com Ana Caracoche, e que será exibida já já. Então, nós até aqui falamos sobre a história da violação dos direitos, a história dos direitos humanos, da violação dos direitos, que nós vamos estar encerrando agora
com a entrevista da Ana Maria Caracoche, que é uma veterana na luta pelos direitos humanos, que sofreu a tortura na época da ditadura militar, e ela vai contar um pouco a sua história aqui, e vai nos dizer também por que é importante a gente manter viva a memória desses períodos tão nefastos, tão truculentos que vivemos em nossa sociedade. E depois a gente vai ter mais um novo momento, onde vamos tratar do sistema prisional, das medidas socioeducativas, e um outro momento ainda que a gente vai estar falando sobre o racismo estrutural que reina em nosso país, enraigado até o último fio de cabelo, né, da sociedade brasileira, e a gente precisa cuidar disso. Nós vamos trazer mais contribuições de colegas, né, de companheiros, ok? Então, estamos aí, vamos seguindo, estou feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês estejam gostando e que isso possa ajudar vocês no dia a dia, na vivência, e ingressarem também em algum movimento, quem ainda não está, para ajudar a mudar essa realidade brasileira que é muito desafiadora, requer muita garra, resistência, insistência e persistência, como dizia Eduardo Galeano. E vamos trazer, para fechar, a música de Clara Nunes, que fala, né, das três raças, esse lamento que retrata, mesmo que foi lá nos anos, embaixo dos porões da ditadura, retrata a realidade vivida pela maioria da população brasileira hoje. Então, assim, eu espero que vocês se animem e gostem, que vão pesquisar também, né, vocês vão se entusiasmar com tanta coisa. Eu tenho essa esperança e essa fé.